陣時啊，空白㗎咯，乜嘢都唔諗，第一時間。當時咧唔知啊，都過自己諗喺邊度先係知道。冇諗過，唉，唔知幾時走啊，比較煩咁。Os caminhos da SIDA cruzam-se por vezes com a vida dos toxicodependentes, ou não fosse a troca de seringas para consumo de drogas injetáveis, um dos meios de transmissão da doença. Em Macau, ainda assim, o número é baixo. No último ano, houve 3 casos novos de infecção por VIH através de partilha de seringas. Em 2012, foram 4 os novos casos. Até março deste ano, há registro de um caso. Neste momento, a partilha de seringas é bastante reduzido. Eu não posso dizer que é nulo, porque, enfim, infelizmente há sempre casos de extrema necessidade, a necessidade de querer consumir a droga a heroína e não ter uma seringa disponível, então acaba por utilizar a de alguém ou partilhar de alguém, etc. Com certeza que é algo bastante reduzido. A Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau começou o programa de recolha de seringas em 2008 e um ano mais tarde iniciou também a distribuição. A Lei Antidroga de 2009 tornou possível a criação destes programas para a prevenção do VIH. We have anti-drug law. This law allows us to have some HIV prevention program among the drug user. For example, the syringe exchange program. Actually, this is not allowed before the law was changed. Desde então, a ARTM consegue recolher 90% das seringas utilizadas pelos toxicodependentes. Entre os 300 inscritos na associação, 10 foram apanhados desprevenidos com o vírus da imunodeficiência humana, uma infecção que pode degenerar em média 10 anos depois no síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA. Porém, nenhum deles está ainda estabilizado no tratamento de metadona. Essas pessoas tiverem a ser portadores do VIH e se continuarem a ter, portanto, um modo de vida de consumo de drogas e de álcool, etc., depois o sistema imunitário vai começar cada vez a ficar mais fraco e doenças oportunistas irão ocorrer. É muito mais a probabilidade dessa pessoa vir a falecer mais rapidamente é maior, não é? Em quase 30 anos de SIDA em Macau morreram 35 pessoas. O primeiro caso surgiu em 1986. Até ao final de maio deste ano registraram-se 554 casos de VIH, incluindo 88 de SIDA. 都冇見2年幾3年。我唔想啊，俾佢知道以前嗰啲事啊，唔想結束佢。唔需要啊，自己一個人好過啲氣啊。For their family, we go to their family and see if their family knows kind of things they have to be concerned about when they're living together. If regarding the blood or regarding the sweat, sometimes people feel like even with hug or saliva, they can transmit or eating. But it's okay to eat with your HIV positive clients. 針筒傳染咯，仲有嗰啲細菌咯，唔會嗰啲傷口嗰啲咩，應該都冇嘢嘅。佢口水交流都唔怕㗎，係啊。唔該啊。愛滋病嘅活動啊，咁想問下，其實你哋對愛滋病嘅認識係點樣嘅？我啊，係啊。我唔係好清楚，但係我覺得好似係咩血液啊嗰啲傳染㗎係嘛？平時注意啲咯，即係唔好點講啊？私生活唔好咁濫交咯嗰啲嘢係嘛？ Em Macau, as relações sexuais são o maior meio de transmissão do vírus VIH. Prefazem 66% do total de casos. No ano passado, dos 12 novos casos de VIH, 10 resultaram da transmissão do vírus por via sexual. Já nos primeiros 3 meses deste ano, os 7 novos casos de aparecimento do vírus em residentes de Macau estão associados a relações sexuais desprotegidas.
4 associações, apoiadas pelo governo, distribuem preservativos a trabalhadoras sexuais em pensões e locais onde há prostituição. Chegam a uma média de 20 a 30 prostitutas por mês, sobretudo na zona do Yaohon ou da Almeida Ribeiro, mas não conseguem ter um contacto regular com elas. A lot of time the sex workers they come here on their travel visas, so it's really hard to get a really stable client and a long-term care and follow-up program for the sex workers. So it's better for us to go to them and we share the information and distribute condom and tell them that they're always welcome to come to our center outreach to do the rapid HIV test and not to just get paid for a couple more bucks and not use condoms because the risk of getting HIV is much higher. Os serviços sexuais variam entre as 50 e as 120 patacas. Quanto mais alto o valor, menor é a proteção e maior o risco de exposição a doenças sexualmente transmissíveis. A ARTM consegue apenas fazer uma média de 10 testes rápidos de HIV por mês a estas mulheres. Até ao momento, porém, nenhum deu positivo. Os testes são fornecidos pelos serviços de saúde às ONGs e têm uma taxa de 60% de fiabilidade. Embora entendidos como baixos, os novos casos de VIH e SIDA aumentaram nos primeiros 3 meses deste ano. Entre janeiro e março registaram-se mais 11 casos de VIH e mais 4 casos de SIDA. São, respectivamente, mais 6 e mais 2 casos do que no mesmo período do ano passado. Main cause of the increase is a test number. If we have some campaign and then more people want to test, maybe the number will increase. Total number will not be increased very much, but the high risk groups. A Comissão de Luta contra a SIDA explica que no ano passado 175 pessoas fizeram o teste de VIH, mais 20% do que em 2012 e mais 50% comparativamente a 2010 e 2011. Uma subida que o Governo diz estar associada a uma maior promoção feita a partir da segunda metade de 2012. Números confirmados pelas organizações não governamentais que ajudam a chegar aos grupos vulneráveis. 其實咧，澳門而家作為一個國際都市啦，咁咧外來人口會逐漸增加。咁咧喺呢方面嘅話，其實我相信嘅嗰個案例嘅增加可能只係一個短暫嘅，因為其實係近幾年以嚟咧嗰個數據啊都係呈下降嘅趨勢嘅。咁當然啦，喺隱含個案方面，我哋都冇辦法去知道有幾多啦。但係願意去走出嚟，即係其實可能數據嘅上升表示另一個情況就係佢哋願意出嚟接納同埋去做一個測試，去證明自己有冇艾滋病嘅。Os testes são gratuitos e anónimos para residentes e não residentes nos serviços de saúde e em associações apoiadas pelo Governo. Aliás, dos cerca de 200 residentes infectados pelo vírus VIH, 130 estão a receber tratamento no hospital público. Embora a medicação seja 100% comparticipada para portadores de cartão de residente, o mesmo não acontece com os não residentes. A Comissão de Luta contra a SIDA apresenta a razão. We consider this, but actually it's very difficult for us. We cannot have so many people if we give this kind of service. So many people on other places will come to Macau. As trabalhadoras da indústria de entretenimento que vêm de fora são obrigadas a fazer testes de VIH quando requisitam o visto de trabalho em Macau. Se der positivo, a entrada é-lhes negada. O governo garante que o mesmo não acontece com imigrantes seropositivos que vêm trabalhar noutros setores. A discriminação ainda é uma palavra que está muito associada à SIDA. O desconhecimento é uma arma poderosa. 但係因為基於咧澳門咧係一個比較細嘅城市啦，咁所以咧如果一個人染咗上愛滋病咧，佢哋係唔願意唔夠膽出嚟講我患咗愛滋病嘅，亦都係因為基於一個傳統嘅關係啦，咁佢哋會遠離愛滋病人嘅。Ainda assim, em Macau não há registro de vítimas de discriminação. In the past several years, actually we didn't get any cases is about the discrimination. Embora ou outro possa às vezes desabafar, mas são coisas muito esporádicas e que não nos permitem ter uma avaliação. Formal complaints very few,
But when we discuss with those vulnerable groups, for example, the sex workers or MFM, men who have sex with men, they have some complaint of the discrimination, and also the AIDS, HIV people. Em Macau, a Lei de Prevenção, Controlo e Tratamento de Doenças Transmissíveis já incluiu um artigo sobre discriminação. Nenhuma pessoa pode ser discriminada na sua escolaridade, emprego, escolha de domicílio, aquisição de serviços, entre outros, em razão de ter sido infectada, suspeita de ter contraído ou em risco de contrair doença transmissível. The law didn't have the penalty for that. Don't you think it's necessary? Maybe, but we need to study more. A opinião parece unânime, está a haver progresso nesta área e empenho do governo. When we invited the Health Bureau to work with us in a seminar to talk about HIV or AIDS prevention, they accepted our invitation kind of immediately. We feel that they are working, they are willing to work to destigmatize and to promote the correct knowledge, right knowledge of HIV and AIDS prevention. A Associação Arco-Íris de Macau foi criada em finais de 2012. Ainda não está formalizada, pretende primeiro crescer junto da comunidade e através das redes sociais. É, no entanto, a única que promove os direitos da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Por isso, já tem dado alguns passos para alertar para a prevenção da doença junto deste público-alvo. Nesse sentido, diz, há mais a fazer. We submitted a shadow report to the United Nations, and the response from the United Nations was that they encourage the SAR government to commence the criminalization or the legislation on anti-discrimination as a package, not as articles in a large package of laws. Precisamente o Programa Conjunto das Nações Unidas para a SIDA traçou uma estratégia entre 2011 e 2015 com objetivos claros: 0 novas infecções, 0 discriminação, 0 mortes relacionadas com a SIDA. Mas o que é que o governo tem feito para atingir estes resultados? In recent years, the number of infection among joint users is very low, so it's getting zero among them. Give training for sex workers also to develop their skill to prevent the disease. IDUs, that means injecting drug user. We are educating how to prevent the disease. We provide free treatment, and if every people can follow the treatment region very well, it can be prevented. A TDM, o governo diz estar a trabalhar na integração dos currículos escolares da educação sexual e, por isso, de acordo com Lam Chong, estão já a produzir um regulamento nesse sentido. Ainda assim, pelo facto de as escolas terem autonomia na organização curricular, não são obrigadas a impor a disciplina como obrigatória.